Olá pessoal, meu nome é Graziele, eu sou estudante do IFES no curso de Edificações e eu vou solucionar a questão 29 da prova de 2022 da disciplina de História. Mas antes de ler a questão e resolvê-la, vou contar um pouco sobre o contexto histórico primeiro. A questão 29, ela aborda o tema Iluminismo. E o que foi o Iluminismo? O Iluminismo se iniciou como um movimento cultural europeu do século 17 e 18 que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Eles defendiam o poder, a crítica racional, a razão acima da fé e da religião. A religião era muito criticada pelos iluministas pelo fato da igreja ter muita influência e controle no governo daquela época, que estava no governo absolutista. A maioria apoiava a limitação do poder do clero e da igreja. Haviam aqueles que preferiam a separação da religião e do Estado, e também alguns iluministas defendiam que a fé deveria ser uma expressão individual, já que a igreja controlava as ideias e as crenças das pessoas. Já na economia, os iluministas eram opostos ao mercantilismo, que era a intervenção do Estado na economia. Eles lutavam para que fosse substituído para o liberalismo econômico, porque, segundo eles, tinha que deixar com que o mercado regulasse a economia. Com tudo isso, as ideias iluministas se espalharam e muitos governantes quiseram modernizar seus estados com esses novos métodos. Os ideais iluministas resultaram em sérias implicações sociopolíticas, como fim do colonialismo e do absolutismo. Montesquieu foi o próprio que propôs a teoria da separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que não ficassem os três poderes em mão de um só governante. Também teve a implantação do liberalismo econômico, como já mencionei, e a liberdade religiosa, que acabou em movimentos como a Revolução Francesa. Agora vamos ler a questão e resolvê-la. Chamamos de ilustração ou iluminismo as ideias que se desenvolveram na Europa nos séculos 17 e 18. Tais ideias caracterizam-se pela procura de uma explicação racional para os fenômenos naturais e sociais e pela noção de progresso que marcaria a vida humana. Seus defensores rejeitavam tradições, atacavam determinadas injustiças e posicionavam-se contra a intolerância religiosa e os privilégios típicos da sociedade da época. Sobre o iluminismo, assina-lhe a alternativa correta. Alternativa A. Por tomarem a razão como base de seu pensamento, os iluministas rejeitavam a ideia da existência de Deus. Alternativa errada, porque os iluministas não rejeitavam a existência de Deus, mas sim queriam rejeitar a Igreja Católica como tendo influência no governo. Alternativa B. A defesa da liberdade humana era um dos principais pontos em comum entre os filósofos iluministas, por isso defendiam a abolição do Estado, considerado fonte de injustiça e opressão. Alternativa errada, porque eles queriam a separação do Estado e a Igreja. Alternativa C. Para o Barão de Montesquieu, a separação e a dependência entre os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, era uma garantia para a liberdade. Sim, a alternativa correta, como já expliquei, ele queria que dividisse para que não ficasse os três poderes numa mão de um só governante. Alternativa D. Movimento exclusivamente europeu, o iluminismo não teve influência em eventos ocorridos fora da Europa. Alternativa errada, porque também teve em outros lugares, como já mencionei anteriormente. E a alternativa E. O iluminismo foi um movimento eminentemente intelectual e cultural, portanto, seus pensadores não refletiram sobre outras dimensões da sociedade, como a economia. A alternativa também incorreta, porque sim, eles eram opostos ao sistema econômico do governo absolutista. Então, foi esse o vídeo. Espero que tenham entendido a resolução da questão.